Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Amo Serra Gaúcha, uma produção América Podcast. Eu sou Alexandra Aronovich e aqui você ouve dicas e papos apaixonantes da Serra. Ama vinho, ama comer bem, fazer trilha, hotéis charmosos, viajar? Então, acho que você vai amar ouvir esse podcast. Dá um play e vem com a gente descobrir a Serra. Nessa nova temporada, temos um patrocinador cheio de charme da Serra Gaúcha apoiando o nosso conteúdo. Então vamos dar as boas-vindas. Seja bem-vinda à coleção Casa Hotéis, a esse podcast cheio de amor e dicas de viagem para dar. E ninguém recebe tão bem quanto o Casa Hotéis, essa coleção, referência em hospedagem e gastronomia. Para quem não conhece, eu vou dar a dica aí de quais são os hotéis da coleção. São 3 em Gramado, o UTE, o famoso Casa da Montanha e o Petit. E um hotel lá na região dos Canyons também muito famoso, que é o Parador. Minha convidada desse episódio é a Marlove Perim, jornalista da região da uva e do vinho e do veículo Gazeta News, especializado em viticultura. Ela é natural de Monte Belo do Sul, onde os seus pais cultivam uvas desde sempre. Marlove vai nos revelar alguns segredos de Monte Belo do Sul, cidade minúscula e encantadora que faz parte da região do Vale dos Vinhedos. Aliás, para quem não sabe, vale a pena comentar que o Vale dos Vinhedos, região mais famosa de enoturismo do Brasil, pertence não só a Bento Gonçalves, como também a Garibaldi e a Monte Belo do Sul. E onde fica Monte Belo? Monte Belo está situada no final do roteiro do Vale dos Vinhedos, onde, por sinal, muita gente não percorre, ou melhor, não percorria. O destino já começa a chamar a atenção dos curiosos e principalmente dos apaixonados por vinho e Serra Gaúcha. E nessa conversa que eu tive com a Marlove Perim, você descobre mais atrações da bela Monte Belo do Sul. Tudo contigo aí, Marlove. Oi, Ali, tudo bom? Então, meu nome é Marlove, sou natural de Monte Belo do Sul. Meus pais são de Monte Belo do Sul, trabalham com viticultura desde sempre. Monte Belo do Sul é o maior produtor per capita de uvas de variedade vitiviníferas, que são aquelas uvas destinadas à elaboração de vinhos finos, aproximadamente 16 toneladas em média por ano. Essas uvas, elas são utilizadas também por vinícolas ali grandes do Vale dos Vinhedos, não necessariamente por vinícolas de Monte Belo, né? São utilizadas por vinícolas do Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha. Algumas famílias possuem vinícolas, pequenas propriedades que fazem seu vinho e vendem, mas a maioria ainda dos produtores vendem toda a uva. Por isso que, na verdade, assim, quando a gente fala, a gente pensa assim, mas eu não conheço tantas vinícolas de Monte Belo, mas não, é porque tem muitos produtores, assim como teus pais. Os meus pais sempre foram produtores de produzir a uva e vender para a cantina. Fazem seu vinho próprio para o consumo, como que a gente fala, para o consumo nosso, de casa. Agora eu tô curiosa, qual é o vinho que eles tomam em casa? O famoso Isabelão, a uva tinta, e meu pai também faz o Merlot de Chardonnay. Que chique! Eu ouvi falar, eu provei um rosé de Isabel esse ano da vinícola do Cainelli, que eu achei muito interessante, o Adventure, aquele projeto, de vinhos de garagem, não sei se tu conhece, eu achei bem interessante, porque vamos explicar um pouco para quem está nos ouvindo que a Isabel é ainda a uva mais plantada, ela foi trazida com os imigrantes, mas ela é uma uva de mesa, uma uva americana, Sim, é uma uva americana, só que na minha família, meu pai já não está produzindo mais tanto essa uva Isabel, porque é um vinho que é mais destinado a suco. Só que também tudo depende muito para quem que o produtor entrega a uva dele. Por exemplo, eu estou entregando para a vinícola Aurora, eu sou associada. Se eu entregar, a vinícola vai dizer mais ou menos qual uva que ela precisa, que eu plante.
E me conta uma coisa agora de Monte Belo. Nasceu em Monte Belo, cresceu, a cidade é muito pequena, né, Mar? Sim, a cidade é bem pequena, tem mais ou menos 2.500 habitantes. Sim. A maioria desses habitantes são pequenas propriedades que plantam uva. Para ter uma ideia, são 2.700 hectares de vinhedos plantados em Monte Belo. A maioria das pessoas é de colonização italiana, assim como eu. E me conta uma coisa, quando eu fui há um tempo atrás, 4, 5 anos, assim, eu dei uma volta, eu queria muito, ouvia falar, daí a gente sobe lá em cima, é mais alto, Monte Belo, do que o Vale dos Vinhedos, aí tu sobe lá, tem uma praça, igreja, eu dei uma volta e não tinha, assim, a cidade é bonitinha, tirei umas fotos e não tinha tanta coisa pra fazer, e hoje a gente já vê, assim, pro turista, pro visitante que vai até lá, já tem algumas opções, e a gente vê cada vez mais, tu como moradora não fica surpresa, assim, de ver tanta coisa nova acontecendo em Monte Belo? Eu vou fazer mais ou menos um resumo de como eu venho vendo Monte Belo. Eu tenho mais de 40 anos e eu lembro que ainda quando meus avós estavam vivos, que eu comecei a estudar em Bento, porque na época Monte Belo era distrito de Bento Gonçalves, a estrada que liga Monte Belo a Bento, no Vale dos Vinhedos, era toda de estrada de chão. E quando nós íamos para a escola, ficávamos pensando, será que isso vai ficar a vida toda assim, não vai evoluir? E daí, de repente, começou a surgir a vinícola Miolo, começou o asfalto. Nisso, com o passar dos anos, Monte Belo também começou a evoluir um pouquinho, mas com passos bem mais lentos. E foram mais ou menos 4 anos para cá que a administração atual começou a desenvolver um projeto de turismo para Monte Belo, focando nas pequenas propriedades, nas pessoas que moram em Monte Belo e que elas pudessem ter uma outra forma de renda, além de só trabalhar na roça, porque as famílias estão envelhecendo e os jovens, alguns estão saindo, abandonando, e precisava ser feito algo para que fosse mantido a cultura e as tradições daquele pequeno lugar que é Monte Belo. E por isso que começou a se abrir, né, os restaurantes. A gente já ouve falar, para quem está nos ouvindo aí, onde ir, né, onde comer. Eu comecei a ouvir falar muito, principalmente agora na pandemia, né, as pessoas em busca de lugares mais tranquilos, mesas ao ar livre. Então a gente começa a ver a Casa Olga, Trattoria Francesca, que recém abriu um restaurante numa casa linda. Quais são os lugares, assim, que tu recomenda para os visitantes, para quem chega em Monte Belo do Sul, vai conhecer primeiro a igreja, ali a Praça Central, que é o coração de Monte Belo, e aí tem o mirante, que eu vi que tem muita gente fotografando, né, um mirante novo. Sim, tem o mirante que fica na saída de Monte Belo, que é possível tu ver a cidade de Bento Gonçalves e o Vale dos Vinhedos. O que é bom tu pegar um chimarrão, sentar num final de tarde. Agora que está tendo a pandemia, tem que ter todos aqueles cuidados que nós estamos tendo com álcool, gel, máscara, mas ainda é possível fazer isso em Monte Belo. Tem esse mirante que fica na saída, tem mais um mirante, que é o mirante da Castel, que fica mais ou menos uns 7 quilômetros de Monte Belo, que fica na linha Alcântara Alta também. Quando você chega no mirante, você tem toda aquela vista do Vale Aurora, é muito lindo também. Nossa, esse aí eu não conheci, eu não conheço. E tem a vizinhança, né, as cidades Cotiporã, Santa Teresa, que também tô louca pra conhecer, visitar, são cidades também charmosas, né, menorzinhas. Sim, são bem menores. Santa Teresa mais ou menos uns 1.200 habitantes, e Cotiporã é um pouquinho mais distante. Mas então, que nós estávamos falando, o que eu indico? Quando você chega em Monte Belo, tem a Casa Olga, que é um restaurante que oferece almoço. Ele é coordenado por 2 irmãs, a Marta e a Morgana Perin. É um lugar bem charmoso, com comida típica italiana, que serve massas e carnes. Todo mundo, eu tenho uma dúvida, todo mundo é Perin em Monte Belo do Sul? E se tem alguma relação com a vinícola Casa Perin? Não, não tem nada a ver. Não, com a vinícola Perini não, mas com a Morgana e a Marta sim, são segundas primas. São primas, certo. Tem também o restaurante novo que recém inaugurou.
eu acho que fazem uns 1 mês e meio. Vamos situar, porque às vezes as pessoas estão nos ouvindo bem mais adiante. Esse restaurante abriu agora no verão de 2021. Ele abriu, na verdade, em dezembro, dia 15 de dezembro, mas agora que tá tendo a safra, ele tá funcionando normalmente. Sim, e dizem que ele abriu numa casa que é uma das casas mais bonitas, né, dali do centro de Monte Belo. O que todo mundo comenta que é uma casa que fica no coração de Monte Belo, que foi construída em 1938, e essa casa traz referência à tradição italiana. Sim. E foi baseado nesse contexto que os proprietários escolheram o local para a abertura do restaurante. Mais algum lugar, eu me lembro que tu falou que também tá abrindo um novo empreendimento, Belo Sapori, né, um armazém também que tá para abrir, com café. Na verdade, é um café que eu não tenho certeza, mas vai funcionar nos próximos dias. Fica no 80 da Leopoldina. Sim. Nesse local, já os turistas podem comprar uvas direto, podem colher a uva e comprar, que é da propriedade do seu Adair Cecconi. Muita gente ainda, né, com essa tradição. Eu acho legal até dizer que durante o verão as pessoas vão lá para pisar na uva ou fazer as degustações. Também é legal isso, é tu ir num produtor, colher a tua própria uva, né, tirar foto, comer, isso também é divertido, né, as coisas simples. As coisas simples que estão voltando à tona, porque tudo que está surgindo agora em Monte Belo já teve há muito tempo atrás. Só que as pessoas não estavam valorizando mais como está surgindo novamente. E eu acho muito importante isso de tu manter a tradição e a cultura que tu herdou dos teus pais, dos teus avós. Porque eu nasci e me criei no meio disso, mas as pessoas que são da cidade não têm conhecimento de como a uva é produzida, colhida. Todo o trabalho que tem, né? Agora, que nem, por exemplo, em Monte Belo, é o momento da safra, da colheita da uva. É um momento de muito trabalho, de muito sacrifício, porque durante todo o ano os produtores trabalham, ficam em cima do vinhedo para chegar nesse momento, que é a colheita da uva. E tu tem alguma ideia, assim, de como tá essa safra, né? Que também já tá sendo elogiada, a safra de 2021? Olha, na verdade, a safra esse ano, ela teve uma maturação antecipada mais ou menos de uns 10 a 15 dias, comparando com os outros anos. Foi um ano atípico, porque teve estiagem entre a primavera e o verão, aí depois teve granizo, e faz algumas semanas teve um excesso de chuvas diárias. Dependendo da variedade que o produtor teve, ele teve alguma perda. Não tem como não... Eu falo, por exemplo, do que aconteceu nos meus pais. As uvas que foram colhidas precoces não teve problema nenhum com essas chuvas que aconteceu nos últimos dias. Mas aquelas uvas que foram colhidas mais tardias, como... Já foram prejudicadas. Foram prejudicadas. Mas, no geral, a safra está sendo boa. E só que está no final também da colheita. Só para falar, assim, que a colheita normalmente é feita entre janeiro e início de março. Depende da maturação das uvas. Uvas precoces são colhidas mais cedo e as uvas tardias podem ser colhidas lá por março. É isso, né, Mar? Me ajuda. Final de fevereiro, início de março. Essa semana, praticamente, eu falo pelo meu tio, ele tá colhendo o Cabernet, que é uma das últimas uvas, a mais tardia. O que tudo vai influenciar é o tempo e o clima, porque se o tempo ajuda e não chove, o produtor pode manter mais tempo no vinhedo, que não apodrece, não tem problema algum. O ano passado eu sei que a safra, que foi muito comentada de 2020, eu vi que ela ficou muito tempo. Eles puderam manter mais, né? Eu tô errada? Não, foi melhor o ano passado. Embora algumas pessoas falam que essa é a melhor safra, eu tô falando na minha visão, na minha opinião. O ano passado foi muito melhor que esse, porque não teve os intempéries que eu falei no início, a seca, não teve o granizo, não teve as chuvas diárias. O ano São Pedro ajudou, viu? São Pedro ajudou, queria tomar um vinho melhor durante a pandemia, e aí tivemos uma grande safra. E me diz uma outra coisa, agora
saindo um pouquinho do vinho, saindo um pouquinho da produção, mas continuando no vinho, esse número gigante de vinícolas que agora também aparecem em Montebello, além dos restaurantes, né, que começam também a surgir, restaurantes, cafés, algumas atrações, nessa cidade tão pequenininha de 2.500 habitantes. Nós temos, tu estava me falando antes, quando a gente estava conversando no telefone, que quantas vinícolas já são em Montebello agora? São aproximadamente 20 vinícolas. Eu, que sou de lá, não conheço todas. Já tomou quantos, assim, dos vinhos? Conhece? Olha, eu acho que eu tomei a metade. Metade das vinícolas. Algumas já tem visitação, né? Tu pode chegar lá, visitar, degustar. Sim, tem algumas vinícolas, como, por exemplo, a Casa Marques Pereira, que foi inaugurada recentemente ali no lado da Igreja Matriz. Ela já está recebendo os visitantes, está tendo degustação. O espaço é lindo, porque eu já vi fotos, eu achei o espaço incrível, assim, parece um armazém antigo, me disse se eu tô errada, e eu tomei já um vinho rosé deles, que eu gosto muito de vinho rosé, um pinotage, bem gostoso. O espaço é bem lindo. Eu já provei o Chardonnay deles, também é muito bom. Na verdade, todos os vinhos são maravilhosos. Tem também, nessas 20 vinícolas que foram citadas, a maioria, agora por causa da pandemia, está recebendo, mas recebendo com agendamentos. Sim. Mas hoje, gente, enquanto tá aí na pandemia, a gente sempre é bom ligar para tentar agendar a visita, para ver se estão recebendo, dependendo da cor da bandeira, e às vezes estão recebendo só poucos, então por isso o agendamento. Isso é muito importante, que as pessoas liguem e agendem, não perder a viagem. Exatamente. Outras vinícolas que tu gostaria de destacar, assim, na região, eu tomei um espumante da Causa, mas eu não sei se ela recebe os... Eu ia falar dela justamente, também tem a Vinícola Causa, que ela possui vinhos ótimos e premiados. Tem a vinícola Casa Fantin. Não sei se tu conheces. Eu já ouvi falar, eu acho que eu ainda não tomei o vinho deles, mas eu acho, ou talvez numa feira eu tenha tomado, mas eu não visitei eles. Tem a vinícola Fatim, que é uma vinícola de vinhos biodinâmicos e orgânicos. Essa eu tenho maior interesse em conhecer, porque eu já tomei, já experimentei, são vinhos bem diferentes, né, vinhos naturais. E que é um vinho que está ganhando um público diferenciado. Sim. E essa vinícola, ela é comandada pelo Antônio Fatim e pelo filho, pelo Bruno Fatim. E eles têm programas de enoturismo, né? Eles têm algumas coisas, eles volta e meia fazem, não sei se é piquenique, a vindima também eles faziam, né? Também. Tem a vinícola Barbieri, que fica na linha Argemiro. Essa vinícola ainda pessoalmente eu não conheço. Tem a vinícola Demari, que eu acho que tu conhece também. Sim, conheço os produtos, mas nunca visitei o local, assim, que é mais para degustação, né? Isso, mais para degustação. Tem a vinícola Faé. Nossa, essa eu nunca ouvi falar. E vi que tem muita gente também indo no Jardim da Capuane também, que parece bem bonito, né? Também, essa é uma outra vinícola também que está surgindo. É bom falar também que a Montebello tem o site, né? Tem o Instagram, Visite Montebello, que tá bem legal, tem fotos lindas, mas no site nem aparecem algumas vinícolas, mas a Capuane não tá lá, mas aparecem outras várias vinícolas lá, vale a pena dar uma olhada no Instagram deles, que tá bem legal. Inclusive, foi através do Visite Montebello, do Instagram, que eu comecei a chamar a atenção, que a gente não falou dos eventos, né? Antes da pandemia, Montebello tinha 2 eventos bem legais, que era o Polentaço, né? Que é que era o tombo da polenta gigante. A polenta gigante chamava muita atenção, servida na praça para todo mundo, era show. E aquele evento que eu não sei dizer o nome, O Viene Viver la Vita. Exatamente. Que era muito interior, gente, muito legal, onde tu podia ver algumas vinícolas, produtos da região. E aí vale contar que eu tenho uma amiga que é daqui de Porto Alegre e foi morar em Montebello, um casal jovem que é Amanda e Maurício, um beijo para vocês. Fazem produtos com lavanda, né? Senzafine Eco Fazenda é o nome do lugar. Eles, às vezes, recebiam, na pandemia, eles pararam de receber visitante, mas a ideia deles, os produtos estão à venda online, mas a ideia deles é criar um empreendimento temático de lavanda. Os produtos já são incríveis, eram vendidos nesses eventos e hoje são vendidos online, mas tem aí um novo estilo de hospedagem chegando também em Montebello, de charme. E os hotéis, Mar, porque o deles não tá
pronto, mas quem quiser se hospedar em Monte Belo, como faz? O que tem, onde tem para se hospedar? Olha, não tem muita coisa para quem vai querer se hospedar em Monte Belo. Fazendo o agendamento com antecedência, tem o sítio Pitanga Nativa. Sim. Que é uma casa de pedras antigas, cercada por um lago, e ela é comandada pela proprietária Lini Canossa. Uhum. É um lugar bem lindo, é um lugar charmoso, que fica mais ou menos uns 4 ou 5 quilômetros do centro de Monte Belo. E se tudo der certo, mais ou menos daqui uns 2 anos, o Hotel Brusque, que fica no centro de Monte Belo do Sul, vai ser revitalizado. Ah, que legal! Muito legal. Isso. Eles vão construir um novo hotel com 78 apartamentos. Muito show. Lembrando, né, gente, que não precisa parar também em Monte Belo. Monte Belo faz parte do Vale dos Vinhedos, mas o centro de Monte Belo, que eu não sei se faz parte, para quem tá ali a miolo, até o centrinho de Monte Belo do Sul, são alguns minutos, né, dirigindo. Mais ou menos uns... Nem 10 minutos. Nem 10 minutos dirigindo. Tem gente que faz de bicicleta. Até esses trajetos todos aí, pedalando, curtindo a natureza. E isso que Monte Belo, para os próximos anos, eu acredito que o turismo ainda vai crescer muito. Só que o que a maioria dos empreendimentos que estão começando a desenvolver esse projeto, eles querem manter a essência, que é a cultura e a tradição. Muito legal, muito legal. Sim, ela está crescendo de uma forma, mantendo as raízes, né? E também sem descaracterizar a cidade, que é uma cidade pequena, tranquila, de características italianas. É uma cidade para quem busca tranquilidade e paz. Uhum. É a tua voz, eu que falo tão rápido, acho tu tão tranquila pra falar, mas tu percebe na tua voz que além de ter, né, a gente tava falando antes, a Mar tava com vergonha de falar, ela tem esse, eu acho bonito esse sotaque local, assim, né, mas também a tua fala é mais tranquila, de quem vem de Monte Belo e consegue falar, e eu percebo que eu sou da cidade porque eu tenho que falar tudo muito rápido. Vamos finalizar aí com dicas preciosas aí pra quem ama a Serra Gaúcha, de ti que ama Monte Belo. Marlove, me dá 3 lugares, assim, ó, a pessoa tá indo pra lá, quer montar o roteiro em Monte Belo do Sul, me dá 3 lugares pra amar, pra se apaixonar por Monte Belo que tu indica. Olha, eu indico visitar o Francesco Trattoria, dar uma volta pela praça, visitar a igreja matriz, que ela é lindíssima, e na saída dar uma paradinha no pórtico, no Mirante de Monte Belo. E qual é o melhor horário para foto no Mirante? O melhor horário, eu acho que é de manhã bem cedo, quando o sol nasce. Ao nascer do sol, fica a dica aí para os pessoal do Instagram. O nascer do sol é lindo, e se tiver uma aceração, uma neblina, fica lindo. Esta foto está no perfil da Marlove no Facebook. Eu vi uma foto exatamente assim, não é essa? Só que o turista não vai pegar, sair e acordar cedo. Ah, mas tem turista que acorda e faz a foto. Tipo eu, que quer ir lá fazer a foto, quer curtir. Então, anotaram, né? A Trattoria Francesco, a volta na praça e conhecer a igreja e a foto de no amanhecer ali no Mirante. Então, acho que aí já tá a dica da paisagem também, né? 3 palavras que definem pra ti Monte Belo, que eu acho que tu já disse uma, que é a tranquilidade. A tranquilidade, a cultura e a paz. Então, Marlove, eu prometo que agora, depois dessa conversa, eu também vou tentar ser mais tranquila. Eu vou ir passar uns dias em Monte Belo para ser mais tranquila, passar 2021, mais tranquilidade. Vai para Monte Belo, respira fundo, vai para a Praça de Máscara, leva o álcool gel. Monte Belo é uma cidade que teve muito poucos casos de Covid, eu acho que eles se cuidam muito, então cuidem da cidade também. E te agradecer, Marlove, aí pelas dicas, né? Tô louca pra ir, já tô programando aqui com a Marlove uma ida
para Monte Belo do Sul. Dar uma volta nos vinhedos da minha família. Tô louca pra ir. Queria ter ido na Vindima, né? Queria ter colhido a uva junto contigo. Olha, a última uva foi colhida no domingo. Mas tudo bem, haverão outras colheitas, né? O ano que vem. Haverão outros, quem sabe num polentaço eu vou, um polentaço, uma colheita. Muito obrigada, Marlove. Aqui, para quem tá ouvindo aí, ama a Serra Gaúcha, fica a dica de Monte Belo ali, um roteirinho, no mínimo um dia, né, passar lá, visitar e todos esses empreendimentos legais. Monte Belo é um dos lugares que tá cheio de novidades e um roteiro interessante para se fazer, tanto na pandemia quanto que a gente espera que acabe logo essa pandemia. Obrigada, Marlove. Um beijo. Beijão pra ti. Depois dessa conversa com a Marlove, duvido que você não tenha ficado com vontade de dar aquele pulo lá em Monte Belo do Sul. Eu tô louca pra ir. Mas é sempre bom lembrar, né, gente? Enquanto estivermos na pandemia, viaje apenas quando for seguro e sempre, sempre de máscara. Mais dicas de Monte Belo ou da Serra Gaúcha vocês já sabem, né? Visitem meu site www.cafeviagem.com. Amo Serra Gaúcha é uma produção de América Podcast. Atendimento e comercialização, Alexandra e Karina Donida. Acompanhem a gente também no Instagram, @AmoSerraGaúcha e @América Podcast. Até o próximo episódio e destino da Serra Gaúcha.